Bom dia, galera, sexto ano. Olha, aula de português, nós vamos continuar com o livro do projeto A Prova Brasil, estudando os gêneros textuais, estudando as habilidades de leitura. Esse importante material, né, que trabalha as habilidades de leitura, compreensão e interpretação. Nas páginas de 18 a 26, encontramos mais dois gêneros textuais, o conto normal e o conto popular. Então vamos ler estes textos, vamos analisá-los e em seguida responder as perguntas, ok? Então preste bem atenção à aula para que vocês possam responder tranquilamente. Vamos à aula. Bom, aqui nós temos na página 18, conto, que tem como definição de gênero o seguinte: o conto é um gênero literário que se caracteriza por narrar uma história geralmente ficcional, ou seja, que é fruto da imaginação do autor. Trata-se de uma narrativa não muito extensa, com poucos personagens e enredo simples. A história apresenta determinado momento ou situação na vida de uma ou mais personagens. Por ser um texto literário, o conto pode ser escrito no estilo e na linguagem que o contista considerar adequados para se expressar. É publicado principalmente em livros, jornais, revistas e na internet. É isso, né? O conto é aquela narrativa curta, como eu já falei para vocês, né? São poucas páginas, 3, 4 no máximo, certo? Tem poucos personagens. Uma história ficcional, quer dizer, de ficção, né? É criada pela imaginação do autor. É um texto literário também, certo? É uma narrativa curta, ok? Vem principalmente em livro, mas também pode vir em jornal, revista ou internet. Vamos ver aqui abaixo um exemplo de um conto, né? Bom, e aqui embaixo nós temos o exemplo de um conto, certo? Do grande escritor mineiro Fernando Sabino, certo? Fernando Sabino foi um grande escritor que produziu várias obras, certo? Entre elas, um livro de crônicas que tem como título O Homem Nu, certo? Do qual foi tirado este conto. Então veja, começa assim: ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí um sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade. Estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocaram o portão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito.
mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria, sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu. Desta vez, não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindo lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar. E a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com um embrulho de pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não! Fez o homem nu, sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali. Em pelo, podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe do seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se, naquele momento, o mais autêntico e desvairado regime de terror. Isso é que não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre esta porta! Gritava, desta vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele, confuso. Imagine que eu... A velha, estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito. Valha-me Deus! O padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a radiopatrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado! Olha que horror! Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho.
poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. Interessante, né, gente? O conto aqui. Ele não tinha o dinheiro e disse à mulher que quando o cara batesse fazendo a cobrança, eles iriam ficar caladinhos, né, dentro de casa, para que o cobrador fosse embora. Só que quando ele saiu para tomar banho, ele foi ao banheiro, né, se despiu, aí resolveu, enquanto isso, esquentar água, fazer um café e pegar o pão que estava na área de serviço. Só que quando ele saiu e deu um passinho para pegar o pão, a porta bateu atrás dele e trancou sem ele poder mais abrir. E começou a saga dele tentando se esconder dos vizinhos, porque ele estava completamente nu, certo? Então é um texto muito engraçado, né? Nós observamos aí. Ó, aqui tem Sabino Fernando, nós já falamos disso, né? Que na fonte do texto vem o sobrenome no início, certo? Foi tirado do livro que tem como título O Homem Nu, esse texto. É um livro que contém vários contos, ok? Vocês podem depois relê-lo no seu livro com mais calma para ver os detalhes. E na sequência nós temos as perguntinhas. Aqui, a primeira pergunta diz o seguinte: releia. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. De acordo com o trecho, pode-se inferir que o homem foi cauteloso, teve dificuldade de se aproximar do pacote de pão, viu o padeiro, concluiu que poderia se arriscar. Sim, de acordo com o trecho, pode-se inferir que o homem... O que é inferir? Inferir é você deduzir, né? Que o homem foi cauteloso, teve dificuldade de se aproximar do pacote de pão, viu o padeiro, concluiu que poderia se arriscar. Certo? Então, vamos lá, a outra pergunta. Descreva o protagonista do conto. Olha, de acordo com o que a gente viu, com as informações do conto, né, da história, da narrativa, como a gente pode descrever esse camarada? Descrever assim, no sentido da personalidade dele, né, da forma de agir, certo? Da prudência, do cuidado, ou da maneira de ser. Como é que a gente pode caracterizar este protagonista? O que significa protagonista? O personagem principal, né? O personagem principal de uma narrativa. Então, como é que a gente pode descrever? Resposta: pessoal, certo? Aqui nós temos a terceira questão, que diz o seguinte: nos textos narrativos, geralmente o enredo apresenta a seguinte sequência. Primeiro, situação inicial, apresentação de uma ou mais personagens e de um fato que os envolve, além de informações sobre o momento e o lugar em que os fatos ocorrem. Segundo, conflito. O que é o conflito? Um problema que contrasta com o que acontecia até então, o que desencadeia novos acontecimentos. Clímax. O que é o clímax? Momento em que a situação de conflito atinge o auge, atinge o ponto maior. Quarto, desfecho. O que é o desfecho? O problema é de alguma forma solucionado, o que leva ao fim da história. Então, isto aqui são as sequências da narrativa que nós já estudamos bastante esse ano. Ele está fazendo um resumo aqui para fazer a pergunta logo em seguida. No conto lido, que situação representa o conflito? Pronto, qual é a situação do conto que a gente leu que eu posso chamar de conflito, certo? O conflito, só lembrando, é o que? A problemática, né? O que causa todo o enredo,
ok? Então você vai dizer aqui qual é a situação em que eu posso chamar de conflito, ok, gente? Então na próxima página. Bom, aqui na próxima página nós temos a quarta questão, que diz o seguinte: por que Maria demorou para abrir a porta do apartamento para o marido? Letra A: porque ela estava no banho e não escutou o marido tocar na campainha e bater na porta. B: porque ela havia saído para pegar a prestação da televisão antes que o cobrador chegasse. Letra C: porque ela pensou que fosse o cobrador e o casal havia combinado de não abrir a porta para ele. Ou letra D: porque queria castigá-lo por não ter pagado a prestação da televisão no dia certo. Olha, de acordo com o texto, certo? Qual dessas alternativas indica porque ela não abriu a porta? Muito fácil esta questão, viu? A quinta questão diz o seguinte: ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. A palavra destacada no contexto refere-se a... palavra destacada é precipitadamente. Então, esta palavra, de acordo com o contexto, refere-se a... letra A: ao modo como ele se vestiu. Letra B: ao momento em que ele resolveu não tomar banho. Letra C: a causa da aflição que a personagem sentia. Ou letra D: ao lugar para onde o homem foi. Então, vestiu-se precipitadamente, certo? Significa o quê? Ok? Também está muito fácil essa questão, viu? Não é uma questão de muita dificuldade. E a sexta questão diz o seguinte: no trecho reproduzido abaixo, qual é o efeito de sentido provocado pela palavra destacada? Então, o trecho é esse aqui. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Então, de acordo com o contexto, o que significa aqui balé grotesco? Certo? Então, você vai dizer o que significa essa palavra. Veja que ele diz assim, ó: tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco. Certo? Aí você vai relacionar pelo pavor que ele estava, né? Pela aflição que ele estava. Então, grotesco aqui significa tal entendimento. Ok? A sétima questão diz assim: em refugiado no lance de escada entre os andares, esperou que o elevador passasse. Qual é o sentido da palavra destacada? Olha, refugiado, certo? Então, esta palavra não é difícil o significado, de acordo com o texto, certo? Então, na outra página, nós temos aqui... Bom, na página aqui nós temos outro gênero, que é o conto popular. Vamos lá. A definição diz o seguinte: o conto popular tem origem na tradição oral, em histórias que eram transmitidas de geração em geração. Trata-se de um gênero da esfera literária e consiste em uma narrativa curta, com poucas personagens. Geralmente, os fatos narrados apresentam uma sequência com 4 momentos marcantes: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. A mesma coisa, né? Só que a diferença entre o conto normal e o conto popular é que o conto popular era mais da linguagem falada, né? Ele era transmitido de geração para geração através da linguagem falada, certo? Por isso que ele é chamado de conto popular, por não ser da linguagem escrita. A origem dele era da linguagem falada, certo? Embaixo nós temos outro exemplo aqui. Bom, e aqui tem o conto popular, né? Os Três Companheiros, contado por Cícero Salvino de Oliveira, um contador de histórias. Então ele diz o seguinte: um bombeiro, um soldador e um ladrão eram muito amigos e resolveram viajar por esse mundo para melhorar a vida. Tinham eles um cavalo encantado que respondia todas as perguntas.
Chegaram a um reinado onde toda a gente estava triste porque a princesa fora furtada por uma serpente que morava no fundo do mar. Os três companheiros acharam que podiam fazer essa façanha e consultaram o cavalo. Este mandou o soldador fazer um bote de folha de Flandres. Meteram-se nele e fizeram-se de vela. Depois de muito navegar, deram num ponto que era o palácio da serpente. Quem ia descer? O bombeiro não quis, nem o soldador. O ladrão agarrou-se na corda que os outros seguravam e lá se foi para baixo. Pisando no chão, viu um palácio enorme guardado por uma serpente que estava de boca aberta. O ladrão subiu depressa, morrendo de medo. Voltaram para casa e foram perguntar ao cavalo o que era possível fazer. O cavalo ensinou que a serpente dormia de boca aberta e, quando estava acordada, ficava com a boca fechada. Debaixo da cauda tinha a chave do palácio. Quem tivesse a chave, abrisse a porta, encontrava logo a princesa. Os três amigos tomaram o bote de folha de Flandres e lá se foram para o mar. Chegando no ponto, os dois não queriam descer. O ladrão desceu e, como estava habituado, furtou a chave tão de mansinho que a serpente não acordou. Abriu a porta, entrou, foi ao salão, encontrou a princesa, disse que vinha buscá-la e saíram os dois até a corda. Agarraram-se e os dois puxaram para cima. Largaram a vela e o bote navegou para a terra. Quando estavam no meio dos mares, a serpente apareceu em cima d'água, que vinha feroz. Que se faz? Era a morte certa. Deixa vir, disse o bombeiro. Quando a serpente chegou para mais perto, o bombeiro tirou uma bomba e jogou em cima da serpente. A bomba estourou e a serpente virou bagaço. Na luta, o bote furou-se e a água estava entrando de mais a mais, ameaçando ir tudo para o fundo do mar. Que se faz? Morte certa. Deixa comigo, disse o soldador. Tirou seus ferros e soldou todos os buracos, e o bote navegou a salvamento até a praia. Chegaram no reinado, recebidos com muitas festas pelo rei e pelo povo. O rei deu muito dinheiro aos três, mas o ladrão, o bombeiro e o soldador queriam casar com a princesa. Se não fosse eu, a princesa estava com a serpente, dizia o ladrão. Se não fosse eu, a serpente devorava todos, dizia o bombeiro. Se não fosse eu, iam todos para o fundo do mar, dizia o soldador. Discute e discute, briga e briga, finalmente a princesa escolheu o ladrão, que era seu salvador, e este pagou muito dinheiro aos dois companheiros. O ladrão casou e mudou de vida, e todos viveram satisfeitos. Então tá aqui, né? Quem escreveu? Cícero Salvino de Oliveira, né? O nome do autor, né? Cícero Salvino de Oliveira. O título do texto é Os Três Companheiros, que está no livro de Luiz Câmara Cascudo, né? Dos contos tradicionais do Brasil, certo? Que conta o folclore brasileiro, ok? E as perguntas seguintes começam aqui, onde a primeira diz: quais são os personagens principais desse conto? Então, é uma pergunta muito fácil para vocês que já são sexto ano, sem nenhum problema. A segunda questão diz: quem conseguiu tirar a princesa de dentro do Palácio da Serpente? Olha, um dos três personagens
porque vai lá e tira. Então ele quer que você cite aí. Também muito boba essa pergunta aí. Terceiro, escreva qual foi o conflito que originou a história. Olha como é fácil, né? Qual foi o conflito? Qual foi o fato que desencadeou a história? Muito fácil, né? Como nós já observamos. Quarta questão diz o seguinte: quando estavam no meio dos mares, a serpente apareceu em cima d'água, que vinha feroz. Questão aqui: o que motivou a serpente a subir à superfície da água? Muito simples, né? De acordo com o que nós lemos no texto, o motivo de ela vir a superfície da água ferozmente está muito fácil. Então vamos na outra página. Bom, na outra página aqui diz o seguinte: quinta questão. No trecho, a bomba estourou e a serpente virou bagaço. A expressão significa que a serpente... Olha, esta frase aqui, né, essa parte aqui da frase, né, essa expressão, a bomba estourou e a serpente virou bagaço. Certo? Então, esta expressão, ela significa o quê? Letra A, foi amassada. Letra B, ficou cansada. Letra C, ficou destruída. Ou letra D, foi afastada. Muito simples, eu acredito que vocês não terão nenhuma dificuldade em responder esta quinta questão. Sexta diz assim: qual das personagens venceu seu medo e enfrentou o perigo? Olha, veja que em um determinado momento da história eles recearam, né, ir lá no fundo do mar para resgatar a princesa, mas só que teve um que era mais corajoso, né? Quem foi? Letra A, o ladrão. Letra B, o soldador. Letra C, o bombeiro. Ou letra D, a princesa? Simples, simples, simples. Estas questões até aqui. A sétima diz o seguinte: releia as falas a seguir. Se não fosse eu, a princesa estava com a serpente, dizia o ladrão. Se não fosse eu, a serpente devorava todos, dizia o bombeiro. Se não fosse eu, iam todos para o fundo do mar, dizia o soldador. Pergunta: qual é a função do travessão no trecho destacado? Ele quer saber aqui qual é essa função desse travessão. Esse travessão indica o quê? Já estudamos isso nas aulas, certo? Então, muito simples aí. Relê o último parágrafo do texto para responder às atividades de 8 a 9. Que é o seguinte: discute, discute, briga e briga. Finalmente a princesa escolheu o ladrão, que era seu salvador, e este pagou muito dinheiro aos dois companheiros. O ladrão casou e mudou de vida, e todos viveram satisfeitos. Pergunta: que efeito de sentido ocorre com a repetição das formas verbais destacadas nesse trecho? As formas verbais às quais ele se refere são aqui: discute, discute, briga e briga. Então, qual é o efeito de sentido que essa repetição proporciona a mensagem do texto? Certo? Então, você vai destacar essa aqui. Esta pergunta tem um grau um pouquinho mais de dificuldade, mas, olha, ele quer saber praticamente o quê? Por que ele utilizou ele repetiu aqui, né? Qual era o efeito que ele queria dar no texto repetindo essas formas verbais? Muito simples, né? Então, você vai responder no sentido de quê? De que ele quer, quando a gente repete uma expressão, a gente quer o quê? A gente quer reforçar, dar ênfase. Não é isto? Bom, então vamos na sequência. Questão 9. No trecho do conto, qual é a informação principal dada sobre o ladrão? Olha, ele está pedindo a informação principal do ladrão referente ao trecho da questão anterior, aquele trecho que nós acabamos de ler. Ok? Então, a 10ª questão diz o seguinte: nos textos de tradição oral, é comum a narrativa deixar implícito um ensinamento. Que ditado popular está de acordo com a lição que se pode entender com base na história? Olha, ele está dizendo que todos os contos populares, eles trazem implícito. O que é implícito? Implícito. De forma não direta, certo? De forma indireta, certo? Ele traz um ensinamento. E pergunta a você: qual é o ditado popular que está de acordo com o ensinamento do texto? Letra A:
quem não tem cão caça com gato. Letra B, em terra de cego quem tem olho é rei. Letra C, cada macaco no seu galho. Ou letra D, a união faz a força. Observe, viu, gente? Observe aqui. Qual destes ditados populares, certo, combina com o ensinamento que o texto traz, ok? Também não está difícil essa questão. Agora você vai relacionar com o quê? Eram 3 personagens, né? E todos 3 contribuíram para algo, né? Neste sentido, você responde essa questão. 11ª. Relê a introdução do conto. Um bombeiro, um soldador e um ladrão eram muito amigos e resolveram viajar por esse mundo para melhorar a vida. Tinham eles um cavalo encantado que respondia todas as perguntas. Chegaram a um reinado onde toda a gente estava triste porque a princesa fora furtada por uma serpente que morava no fundo do mar. Olha, de acordo com esse texto aqui, ele pergunta: no conto, o narrador é também personagem ou conta a história sem participar dela? Esta pergunta está fácil, né? Porque ele está perguntando se o narrador, a pessoa que conta a história, se ele é personagem, ou seja, participa da história, ou não, simplesmente conta. Então você responde aí essa facilmente. 12ª questão diz o seguinte: tirou seus ferros e soldou todos os buracos e o bote navegou a salvamento até a praia. O ladrão casou e mudou de vida e todos viveram satisfeitos. Histórias como essa muitas vezes são registros de narrativas que têm origem na cultura oral e são contadas de geração em geração. Por isso, os textos mantêm marcas da oralidade, ou seja, são escritos com linguagem que se aproxima da fala. Nos trechos citados, de que maneira isso ocorre? Olha, ele está dizendo o seguinte: ele diz que as histórias, né, os contos populares que têm origem na oralidade, ou seja, na linguagem falada, certo? É claro que elas vão ter marcas da oralidade, marcas da linguagem do povo, certo? Da linguagem popular. Aí ele pergunta, nesse trecho aí, certo? Nesse trecho que nós acabamos de ler, de que maneira isso ocorre? De que maneira a gente vê a marca da linguagem falada, da linguagem da oralidade? Então observe aqui nesse trecho e diga aí pelo menos uma palavra, uma expressão composta de 2 palavras que indica uma linguagem oral, que é marca da linguagem oral, da oralidade, ou seja, da linguagem falada. Ok? Bom, por hoje é só. Vocês façam, respondam estas questões e enviem para o grupo, certo? O grupo de respostas. Ok, gente? Então, por hoje é só. Um bom dia, uma boa aula e até a próxima.